Boa tarde com Jesus. Amém? Vamos dar início no nosso companheirismo. Irmão Elias Medeiros, faz uma oração para nós iniciarmos esse companheirismo nessa tarde. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez aqui nesse dia para te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Graças a Deus por tudo, por ter livrado nós de acidente desse dia, ter guardado nós do espírito mal, Senhor. Guarda, continue abençoando cada um de nós, não deixe nós sair do teu caminho, Senhor. Abençoa o pastor Jesus com a família dele, dá força para ele, dá saúde, que o inimigo não venha prevalecer contra ele, Senhor. Tem misericórdia de cada um deles, que eles possam permanecer em tua palavra. Continue abençoando aqueles irmãos que estão doentes da face desta terra. Repreende essa enfermidade deles, que o inimigo possa sair deles, que o Senhor possa curar cada um deles, que eles possam voltar para a igreja bonzinho, normal, que o Senhor possa dar a cura de cada um deles, livrando de todo espírito mal, Senhor. Tem misericórdia deles, ajuda eles. Abençoa nossos cultos hoje à noite e agora nessa tarde, Senhor. Continue com tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus Cristo te peço. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, irmão Elias. Então hoje nós não temos os grupos, né? Os grupos estão aqui, só não vão dirigir o companheirismo porque essa semana ficou um pouco corrida, a questão de ensaios. Então não deu aí para a irmã Ruth, irmã Isaías, unir o grupo e poder ensaiar e preparar o companheirismo. Mas domingo que vem eles estarão trazendo aí o tema que foi passado para eles. Domingo que vem também já é a Santa Ceia, né? Depois o encontro e depois no outro domingo, depois do encontro, começa de novo com o grupo do irmão Neville e da irmã Áquila. Vamos cantar Sou Guerreiro, Nada Temo, Jesus Cristo é meu Senhor. Sou guerreiro, nada temo, Jesus Cristo é meu Senhor. Vou à frente na batalha, extermínio como a dor. É uma espada de dois gumes pra lutar contra o inimigo. Com Jesus sempre ao meu lado, não tenho perigo. Eu estou pelejando contra o mal, como as hostes infernais nos lugares celestiais. Por Jesus Cristo, eu sou mais que vencedor. Ele é meu general, Ele é o meu Senhor. Como é a gente ter um leão como a mim, e na hora do aperto Ele é o nosso amigo. Ele sempre está alerta, pronto para nos ajudar. É a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Eu estou pelejando contra o mal, como nas hostes infernais nos lugares celestiais. Por Jesus Cristo, eu sou mais que vencedor. Ele é meu general, Ele é o meu Senhor. Esse grande amigo é uma felicidade. Ele é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade. Ele é maravilhoso, Ele é o Emmanuel. Ao seu lado vitorioso eu vou entrar no céu. Eu estou pelejando contra o mal, como as hostes infernais nos lugares celestiais. Por Jesus Cristo, eu sou mais que vencedor. Ele é meu general, Ele é o meu Senhor. Amém,
Amém, amém. Pode colocar o outro aí, irmão Dailton, que eu esqueci qual que é, que eu tinha separado aí. Acho que é... Não lembro. Coloca aí. Isso, para renascer. Para renascer, para viver, precisei chegar em uma fonte, nela eu bebi e reconheci que sem ela não posso mais viver. Água viva agora jorra em mim, me dando força, me dando paz. Esta fonte jorra sem parar, ela é inesgotável. Venha saciar a sua sede, venha beber água dessa fonte que é Jesus. Essa fonte jorra pulsante sem parar. Precisamos dessa fonte, pois sem ela vamos perecer. Para eu viver, precisou sofrer o Filho de Deus, tão inocente, numa dura cruz. Padeceu Jesus para nos salvar, seu sangue derramou. Água viva agora jorra em mim, me dando força, me dando paz. Essa fonte jorra sem parar, ela é inesgotável. Venha saciar a sua sede, venha beber água dessa fonte que é Jesus. Essa fonte jorra pulsante sem parar. Precisamos dessa fonte, pois sem ela vamos perecer. Amém, amém. Agora nós vamos ouvir aí pastor Joaquim Gonçalves, na escola de domingo passado. Bom dia, Goiânia, bom dia, Brasil, bom dia, mundo, né? Como diz o pastor Jonas, é o mundo mesmo. No Erasmo, lá no Japão. Essa hora lá é de noite. Deus recompensa vocês que tenham o interesse de sintonizarem o nosso site aí, a nossa página, para acompanhar os trabalhos diurnos e noturnos. Nós temos perguntas. Primeiro eu queria fazer só uma perguntinha para o pastor Boaz Lopes. Qual é a sua expectativa? Você está no telefone? Qual a sua expectativa sobre a temporada esse ano? A expectativa minha é sempre a mesma, né? É que vai ser boa. Que vai ser boa,
porque já está sendo bom aqui esta semana, né? Está sendo muito bom essa semana aqui. E eu creio que a temporada ela tem que estar no coração de cada um para ser boa. Porque se ela não tiver no coração, aquele que não tiver a temporada no coração, ele vai sair sempre falando alguma coisa negativa. Mas quando ela está no coração, ela é positiva desde o momento que ele sai de sua casa. Amém. Coisa que eu nunca ouvi, né? Mas essas perguntas aqui são rápidas, só duas. Eu tenho que escutar a mim e ao pastor Isaías ao mesmo tempo. Mulher pedindo favores a ex-namorados, etc. E é de fato deprimente isso. Isso é errado. Eu não sei se a pessoa está ouvindo, talvez só o reclamante que está ouvindo, o esposo, mas é uma verdade. Quando um homem começa a reclamar de sua família, de sua esposa, para outra mulher, ele está esperando achar graça daquela outra mulher. É fatal. Quer dizer, ela ficar com dó dele, não é? E é falta de ética e depõe contra a pessoa que faz isso. Principalmente mulher, mesmo homem, o principalmente aí se refere aos dois. E no trabalho, onde for, reclama de sua esposa, reclama de família, e ninguém é obrigado a estar ouvindo um confessionário indevido, porque, na verdade, no fundo, atrás disso, há um espírito esperando achar graça de quem está ouvindo. Então, aqui, a resposta seria essa: minha irmã, meu irmão, está errado, não me interessa saber. Certas franquezas têm que ser usadas, porque se não for usada, vai piorar cada vez mais. Não me interessa, eu estou aqui a trabalho, eu não interesso saber da sua vida particular com sua família e mesmo com ninguém. É uma proteção. Agora, você, como marido, você usa isso aí. Que o seu casamento desmorona com isso. E ela, se ela está ouvindo, ela vai se corrigir, porque não há tempo mais para essas coisas que deixam em dúvida a nossa posição no arrebatamento. É preciso notar isso, que essas condutas pessoais comprometem a convicção de eleição, de predestinação. Você sabe que está errada. Você sabe que está errado. Então, é hora de fazer um reajuste aí com seu marido e parar de pedir favores a terceiros. Amém? Aqui nós temos uma outra
que é sobre traição no casamento. Traição. Várias traições. A traição não causa prejuízo diante de Deus para o traído. A traição traz prejuízo para o traidor, não para o traído. Isso é um descanso muito grande que você deve ter, irmã. Agora, me permita, me dê a liberdade de falar sobre a sua união indevida, sem casar-se. Se um casamento feito direitinho, na lei, na igreja, hoje está difícil, quanto mais um casamento sem um compromisso social. Esse casamento é um ajuntamento, vocês se ajuntaram. E se ele pretende consertar mesmo sua vida, não sei se ele está ouvindo também, porque às vezes a gente responde, teria que responder para quem está sendo queixado, né? Não. Então, seria útil se ele estiver ouvindo, que é tempo dele reajustar a sua vida e procurar consertar socialmente, se casar e enquadrar. Ele sabe muito bem o que é certo, o que é errado, ele sabe que está errado. E talvez ele até chore, tem pessoas que choram essa condição que vive. Mas um espírito não é fácil, a menos que Deus dê força para reagir, dizer não. Esse espírito tem que ouvir um não definido. E não há ninguém melhor, depois de Deus, do que sua esposa para te ajudar. Procure acertar essa situação social, se casar e pensar mais no arrebatamento acima de tudo. Nós damos um bom dia especial para... Amém. Pastor Natanael, vamos dar início aqui. O hino, né? Vamos cantar um hino, acho que é o Siga Caminhando, né? Que o senhor separou. Siga Caminhando. Pastor Natanael vai trazer um tema muito bom nesta tarde para nós, que é sobre egoísmo versus cristianismo, né? O que nós devemos fazer para vencer a nossa negatividade? Às vezes nós somos tentados a puxar sempre para o lado negativo, né? Sempre para, não, eu sou fraco, eu não dou conta, eu não consigo, mas existe o outro lado também, né? Que nós devemos seguir. E o pastor Natanael tem uma matéria muito boa nesta tarde. Vamos cantar Sigo Caminhando. Sigo caminhando pelo mundo. Sou filho de Deus.
Amém, amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Vamos nos colocar de pé. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 28, verso 13. Enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta aqui para os rapazes. Irmão Edson, qual que é o último livro do Pentateuco? Como que é a pergunta? O último livro que compõe o Pentateuco. Ah, não lembro não. Não? Irmão Elias, o último livro que compõe o Pentateuco. Se vocês não souberem, eu vou lá no irmão Dean. Não? Não está ok? Irmão Robson que não está entendendo nem a palavra. Qual que é, irmão Dean? Oi? Voltar todo mundo para a escolinha, que o irmão Rosângela vai fazer um trabalho aí para poder ensinar vocês. Sabe, irmão Rosângela? O último livro do Pentateuco? Gênesis é o primeiro, Levítico o segundo, Deuteronômio o terceiro, Números o quarto, Deuteronômio o último. Pentateuco é os 5 livros escritos por Moisés, né? É isso aí, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos ler. Agora vocês não vão esquecer mais. Qual que é o último livro do Pentateuco? Muito bem. Pentateuco foi escrito por? Muito bem. Versículo 13 do capítulo 28. Vamos ler todo mundo junto e forte. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Amém?
Amém. Podeis assentar. Graças a Deus. Boa tarde com Jesus a todos presentes e aqueles que participam por meio da internet. Eu desejei fazer também uma ligação desta escritura, assim com o assunto. Lucas capítulo 9, o verso 23. Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então este hino que o Molieser cantou com todos nós é uma oração. E a gente já vi pessoas falando assim, normalmente você vê alguém abordando um assunto num companheirismo, abordando um assunto numa pregação. Na maioria das vezes, quem mais precisa disso é quem está apresentando. Então a gente apresenta com desejo na alma da gente ter isto aqui, a gente poder estar positivamente fundamentado na Bíblia. Sabemos que o lado humano tende a ir para o mal. A nossa carne tem tendência para o mal. Por isso nós devemos a cada dia negar a nós mesmos e seguir neste caminho. Então nós vamos fazer aqui, a gente vai precisar de, deixa eu ver aqui, 22 pessoas. Eu acho que eu vou fazer assim, primeiramente, 6 rapazes. Eu pediria assim, irmão pastor Nathanael, desculpa só um minutinho. Os meninos que participam da escolinha ainda, segura um pouquinho, tá? Deixa os do companheirismo vir participar. Se de tudo faltar, aí vocês participam, tá bom? Então eu quero aí 22. 6 rapazes, 22 menos 6, 16. 16 irmãs. Se não tem mais de 16 moças, não tem? Por favor. É só para você vir e ler uma frase aqui, ó. Por favor. – 16 moços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Irmã Ju, 11. Irmã Rebeca, 12. Irmã Yasmin, 13. Irmã Caterine, 14. Quem mais aqui? Irmã Isabelle, 15. Irmã Letícia, 16. Irmã... já deu, ó. Quase que passou. Pode chegar mais para cá um pouquinho, pode vir aqui. Aí. Tá, tudo bem, agora sim. Todo mundo vai participar. Vou começar aqui na irmã Leonai. E você vai chamar mais uma irmã. Não, pode só chamar. A irmã Heloísa. Irmã Heloísa. Pode ser qualquer irmã. A irmã Geiciane. Irmã Geiciane. Se ela estiver disposta, a irmã Karina. Irmã Karina. Maristela. Irmã Maristela. Eliene. Irmã Eliene. Irmã Leila. Irmã Leila. A irmã Terezinha. Irmã Terezinha. Irmã Ilma. A irmã Terezinha Calaça. A irmã Terezinha do... Isso, mas a irmã Terezinha Calaça também está aí, pode chamar. Irmã Ilma. Irmã Ilma. Irmã Daniela. Irmã Daniela. Irmã Luísa. Irmã Luísa. Irmã Valquíria. Irmã Valquíria. Minha mãe. Minha mãe. Irmã Rosângela. A Maria. Qual? Maria Divina?
Irmã Maria Divina. Irmã Terezinha. Irmã Terezinha Calaça. Mandalva. Irmã Dalva. Minha mãe. A irmã Sheila. Né? Xi. Também, né? Tudo com xi. Irmã Heloísa. Irmã Giovana. Irmã Giovana Calaça? É, né? Não, desculpa, você já... Peraí, irmã Giovana, ela já foi chamada aqui na frente já. Já completou, até na irmã Letícia, né? É irmã Shirley, né, irmã? Isso, não esqueço mais. Pode chegar para cá aqui, ó. Pode encostar lá naquela... Isso. Pode. Aí. Os irmãos também vão chamar também. Esqueci de falar. O senhor vai chamar mais um companheiro para te ajudar. É o irmão Paulo. Irmão Paulo Mondean. Regis. Mondean. Mondean. Irmão Caleb. Pode vir, irmão Paulo. Mondean. Irmão Caleb. Irmão Caleb. Irmão Moisés Medeiro. Moisés Medeiros. Pode ser irmão Adriel. Irmão Adriel. Irmão Lorisval. Irmão Lorisvaldo. Aí, ó. Isso. Então, vocês que foram chamados primeiramente, eu lembrei de algo que foi apresentado domingo passado, né? Daniel e os seus companheiros. Daniel, quando ele foi honrado, ele lembrou dos seus companheiros, né? Então, os 22 irmãos aí, irmãos e irmãs, foram também honrados, chamados à frente, e eles chamaram, então, mais um companheiro e uma companheira. E esta frase aí, que vocês têm aí, vocês receberam duas frases. Se os irmãos que estiver aí dentro quiser jogar outra câmera, fica melhor, né? Aí. Vocês receberam duas frases. Você vai passar uma frase para sua companheira, as irmãs, e os irmãos para o seu companheiro. As irmãs que foram chamadas aí estão Você aqui. fica com uma pode frase. vir pra cá, irmã Karina, irmã Maristela. Qualquer uma das duas? Qualquer uma das duas. Irmã Ilma não quer participar, irmã Ilma? A irmã Joyce chama. As companheiras devem ficar juntas, por favor. Né? Os companheiros Vamos também. ver. Aqui Estão na juntos, frente pode. né? É porque as frases de vocês se relacionam. As duas frases se relacionam. Os irmãos poderiam chegar mais um pouquinho para lá, que aí dá mais espaço para as irmãs. Isso, as irmãs podem ir mais. Isso. Então, o propósito desse trabalho é falar que Jesus Cristo, o cristianismo, Jesus, ele veio nos ensinar a que possamos ser transformados não somente nos nossos pensamentos, mas também nas nossas ações. Por meio da fé verdadeira, o homem ou a mulher, recebe uma força maior que a sua própria, que o ajuda a desenvolver suas características positivas e a dominar as negativas. Então, nós temos o nosso lado positivo, nós temos o nosso lado negativo. E é só por meio do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo, no nosso coração, é que nós conseguimos isto, desenvolver nossas características positivas e dominar as negativas. Então, as frases têm aí, elas estão numeradas para facilitar. À frente da numeração tem um N e um P, negativo, positivo. Você viu que o pastor Boaz Lopes falou? Ele falou, se você vai igual participar do recantinho, do encontro, do companheirismo, você tem que colocar
dentro do coração. O seu pensamento de forma positiva, acreditar que tudo vai dar certo, que Deus vai guardar o veículo, Deus vai dirigir o pastor a colocar cada um no seu posto de dever, e assim as bênçãos serão para todos nós. Existe uma lei chamada Lei de Murphy, não sei se você já ouviu falar. Se algo tem alguma chance de dar errado, vai dar errado. É a lei para o mundo, né? Que essa lei aí significa. Se você vai fazer alguma coisa e aquela coisa tem 1% de chance de dar errado, vai dar errado. Talvez vocês que estudam já ouviram falar, Modriel, já ouviu falar nessa frase aí. Mas, colocando isso aí junto com aquilo que o pastor Boaz falou, faz sentido. Se você vai sair para o recanto da fé, para um encontro, já com um pensamento negativo, qualquer coisa que acontecer lá, você vai voltar com alguma coisa negativa daquele lugar. Mas se você vai com aquilo dentro do coração, as negatividades vão ficar lá. Você vai comer a carne e jogar os ossos fora. É igual nós estávamos falando, né, irmão? Irmão Eliezer. A gente vai procurar matérias, a gente encontra matérias boas matérias, mas misturado com alguma coisa que não é agradável. E a gente tira aquilo que é de bom e traz e apresenta. Então, tirando o lado bom das coisas, o lado positivo. E a escola de hoje de manhã também, né? Sobre o irmão. O que nós ouvimos hoje de manhã? O irmão pode ter o defeito que for, mas ele também pode ter espinho, mas ele também tem as flores, né? Só para introduzir, pastor Nathanael, o senhor me falou sobre egoísmo versus cristianismo, né? E aí eu fui procurar alguma coisa na mensagem do profeta. E na mensagem Por que clamas? Fala no parágrafo 17. No finalzinho do parágrafo vocês vão compreender. O Brana diz assim: agora recordem o culto desta noite, e logo, se o Senhor permitir, no próximo domingo, esperamos falar outra vez. Logo, penso que no próximo domingo tem algum tempo. Tenho que levar a família de regresso para casa em Arizona, de maneira que os meninos possam se matricular na escola outra vez, e logo deixaremos de molestar eles tomando o seu serviço. O Brana estava se sentindo assim, que ele estava incomodando os pastores das igrejas que ele estava passando, porque tomava o tempo dos pastores, para o senhor ver, né? Estamos muito agradecidos ao irmão Neville por sua hospitalidade. Vocês sabem, tenho sido convidado e ele é tão... Me agrada o irmão, um homem como esse não há engano. Agora, olha essa última frase do parágrafo. Não há egoísmo, só cristianismo genuíno. Me agrada isso. Mombrana, vou repetir. Mombrana disse: um homem como esse, onde não há engano, não há egoísmo, só cristianismo genuíno. Me agrada isto. Amém. E esse companheirismo, então, está sendo feito. Olha o tanto de apresentante de companheirismo, né? É. É bom, né? A gente, às vezes, a gente poder aproveitar a oportunidade em ajudar as pessoas, né? Às vezes, os irmãos, as irmãs têm dificuldade para vir na frente, vindo um monte de gente, então anima os outros a vir, né? É verdade. Então, cada um aí tem uma frase, é uma frase positiva, uma frase negativa. Eu creio que todos já leram? Todos já leram, né? Então, agora nós vamos à apresentação de cada um de vocês aí. Vocês vão dizer o que vocês leram aí. Vocês podem, primeiramente, vai ler a frase. Primeira negativa, né? A negativa, aqui tem um N aí, tem um número e à frente tem um N de negativo. E depois a outra tem o número escrito P, positivo. Vamos começar com o irmão Elias. Me julgo vítimas
vítima dos acontecimentos, as circunstâncias. Me julgo vítima dos acontecimentos e circunstâncias. Positiva. Sou responsável por aquilo que faço e deixo de fazer. E sei que tenho capacidade para conduzir e modificar minha vida como desejar. A dupla aí pode comentar sobre esse assunto, ou então pode escolher um dos dois, né, pastor Antônio, para falar. A do irmão Elias Medeiros foi me julgo vítima dos acontecimentos e circunstâncias. Tudo o que acontece, eu sou vítima, né? Tudo. Eu nunca sou culpado, eu nunca foi responsabilidade minha, sempre fui vítima. Já o irmão, o lado positivo desta frase... Que é responsável, no caso. Sou responsável por aquilo que faço e deixo de fazer. E sei que tenho capacidade para conduzir e modificar minha vida como desejar. Aí vocês comentam isso aí. Qual que é o lado bom de ser uma pessoa responsável? Deixar de ser vítima. Ser pessoa responsável, né? Eu acho que ser pessoa responsável é não fazer coisas que não agrada a gente, né? O Espírito Santo. Fazer negativa, fazer coisa errada e tudo. Fazer só as coisas certas. Os errados deixar de lado. Porque os errados são os negativos. E os positivos são fazer as coisas certas. Fazer tudo que está escrito na Bíblia. E o que o Espírito Santo diz para o pastor falar para nós fazer. Parabéns, irmão Elias. Deixou o irmão Moisés com vergonha agora aí, ó. Agora, eu pediria assim para vocês lerem com bastante força para os irmãos poderem compreender. Então agora o irmão Lorisvaldo. Negativo. Eu tenho preconceitos. Boa tarde com Jesus. Tá bom. Positivo. Eu busco a verdade. Preconceitos. É uma coisa que esta sociedade que não tem o Espírito Santo, como nós temos, eles preocupam e estabeleceram até leis para quando há desrespeito um contra o outro, né? E a gente temos recebido a palavra. Um exemplo, nós temos estudado uma mensagem muito subsalente com o tema Imagens de Cristo, né? Acabamos de estudar. O pastor com a igreja, com nós. E uma coisa nos chama a atenção, o profeta dizendo o que é necessário para se tornar um cristão, né? Para fazer-se um cristão. E eu não estou recordando onde há uma escritura que diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Se não me engano, ela está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Não estou lembrado, mas sei que fala que Deus, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, o preconceito é algo assim que não está nas qualidades do Espírito. São coisas que nós com certeza deixaria o Espírito Santo triste, como nós já ouvimos por esta manhã, né? Nesta manhã nós ouvimos que
por mais que o irmão esteja errado, nós não vemos o erro nele. Primeiro nós temos que ver o nosso erro, temos que ver a nossa fraqueza, para depois, antes de ver a fraqueza do irmão. Quando nós vemos a nossa fraqueza, então nós podemos compreender o irmão. Então, o pouco que podemos discernir sobre o preconceito é isso. É respeitar o próximo como a nós mesmos. O Senhor Jesus, quando ele sofreu interrogações, certa vez, e disseram, mestre, os fariseus disseram, mestre, qual é o maior mandamento de todos? E Jesus disse, o maior mandamento de todos é adorar, né, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Aí o fariseu falou, disseste bem, mestre, e o segundo é semelhante a este, amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse assim, não está longe do reino de Deus, não. Deus continue nos abençoando. Amém. Deus abençoe, irmão Lorisvaldo. Pastor Natanael, não pode ir por aqui também? Pode. Pode? Vou ver com as irmãs aqui. Minha norma de conduta é buscar satisfazer minhas necessidades e garantir meu bem-estar acima de tudo. Positivo. Minha norma de conduta é procurar servir a Deus e aos meus semelhantes. Isso aqui eu poderia ir embora. Que temos ouvido é o Espírito Santo falando conosco. É o que o pastor tem dito, como disse hoje cedo. Não é olhar a falha de cada um de nós, é acreditar que cada um está aqui porque creu no profeta, creu numa palavra, creu na verdade, creu na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Irmão Eliezer. Oi. E alguém pode pensar que a gente preparou essa matéria depois da escola. Não, Deus tinha direcionado isso na nossa mão ontem. Ontem à tarde eu fui procurar e achei isso aqui muito interessante. Verdade. Então, quando o pastor pregou pela manhã, eu pensei, é Deus confirmando. Amém. Irmã Thalita? As dificuldades me inquietam e me deixam angustiada. Positivo. Considero as dificuldades como desafios para o crescimento e como bênçãos disfarçadas. Bem, é que nem o pastor falou, o eleito não precisa falar muito, né? Ele, por mais que a carne da gente, quando vem a aprovação, o nosso ser humano, nossa parte humana, nossa carne começa a chorar, fica angustiada, realmente inquieta, perde sono, mas lá dentro, na nossa alma, a gente sabe a quem clamar. E quando a gente clama e põe o amor divino em ação, a vitória vem. Então, é um combate, né? Você, na vida, no seu cotidiano, você se depara com provas o tempo todo. E a maior dificuldade assim, e honra ao mesmo tempo, nessa era em que vivemos, é tentar viver uma vida cristã. Então, é isso. É clamar a Deus, colocar o amor divino em ação, que a vitória vem. Eu penso assim, né, que considero as dificuldades como desafios. Quando a gente vai passar por um problema, que a gente já entra com medo naquilo, já entra nervoso, angustiado, o que acontece? A tendência é a gente fracassar. O emocional sobe e aí virou uma bagunça. Mas quando você entra olhando isso como um desafio, automaticamente
a gente já pensa assim, em vencer, em dar tudo de si e orar. Então Deus agrada. Deus agradando, Ele dá força e a gente fica vitorioso. Amém, é verdade. A gente sempre entra num desafio pronto para desafiar, né? Senão você não entrava, senão não chamava desafio, né? Você já entrava derrotado. Pode continuar daí, pastor Natanael. Negativo. Penso que já tenho todo o conhecimento necessário. Tenho disposição para aprender sempre. Comentar aqui sobre o negativo e o positivo dessas duas frases é que quando você tem disposição, você tem esse entendimento e você tem esse espírito dentro de você, você está disposto a sempre aprender, é positivo porque você nunca vai confiar naquilo que você já sabe, que seria negativo. Então você é positivo porque se você vai por esse lado, se você tem conhecimento já adquirido, você adquirirá muito mais porque você abriu as portas para aprender sempre. E o negativo aqui do irmão é que quando você pensa que você tem o conhecimento, já tem todo o conhecimento necessário, você passa a fechar as portas e querer se exaltar naquele conhecimento que você já tem. E aí a palavra de Deus disse que o que se exalta serão humilhados, e o que se humilha serão exaltados. Então a palavra de Deus é sobre tudo e é bom a gente estar do lado que a palavra de Deus cobre, né? Então Amém. esse é o comentário. Como diz o Marisa, o mais sabido, né, é aquele que está sempre disposto a aprender mais. É dito também uma frase assim, eu não sei nem de quem é a autoria, mas dizendo assim: quando chegamos ao ponto em pensar que temos todas as respostas para as perguntas, Deus muda todas as perguntas. Aí o que vai valer o seu conhecimento, né? Aí tem que aprender tudo de novo. Aprender. Irmã Letícia. Eu tenho razão. Fala mais forte. Eu tenho razão. Eu procuro consultar com os demais e conhecer o ponto de vista dos outros. É assim, o dela fala, eu tenho razão, que é o negativo. Muitas pessoas, dentro de si, muitos não, todos nós temos dentro de nós aquele ponto que diz assim, eu tenho razão, eu tenho razão. Há uma desavença entre os irmãos, ou entre esposo e mulher, ou entre famílias, amigos, irmãos em Cristo. Aí sempre um quer dizer, eu tenho razão. Aí aqui fala, isso é negativo, né? A gente tem que olhar também se a gente não tem razão. Deixar a razão do outro falar mais alto, né? E às vezes ficar calado é até melhor. Deixar o outro ter razão. Mesmo você estando certo ou errado, deixar o outro falar. Deixar ter razão, porque Deus sabe tudo, né? Aí aqui fala, eu procuro consultar com os demais e conhecer o ponto de vista dos outros. Essa frase, né, porque eu estou na frente do meu esposo, não. Mas quando a gente está conversando sobre o serviço dele, ele sempre diz essa frase engraçada, que veio na minha mão e sempre a gente conversa isso em casa, sempre ele fala isso. Eu procuro consultar com os demais e conhecer o ponto de vista dos outros. Ele dá esse exemplo para nós em casa, para a família dele, para os companheiros em serviço, ele sempre fala isso. Eu acho bonito isso, numa pessoa
que vê o ponto de vista dos outros. E, assim, ajuda muito isso. Eu falo sinceramente, às vezes eu preciso, que às vezes ele me corrige algo que eu estou fazendo que não é adequado. Mas eu fico chateada, às vezes eu quero ter razão, mas eu estou aprendendo a ficar um pouco calada e depois aquilo vem dizer assim, é para mim aprender. Ele está me vendo, ele está vendo o ponto de vista meu. Para mim ser uma boa mãe, para mim ser uma boa irmã, para mim ser uma boa irmã em Cristo, uma boa companheira. E é bom consultar com os demais e ver o ponto de vista dos outros. Às vezes a gente calada e vê o que a outra pessoa fala, ela está te vendo, o teu testemunho, o teu ponto de vista. Até na rua, aí no comércio, onde você vai, as pessoas estão te vendo. Então, tudo isso faz esse positivo falar. Amém. Bom, o ponto eu tenho razão não era para ser uma frase negativa, não, pastor Nathanael. Eu tenho razão. Não, mas eu tenho razão. Como que isso é negativo se eu tenho razão? Não é verdade? Mas o pastor Joaquim diz que a razão é o pior inimigo da fé. Quando nós estamos com a razão, nós perdemos a fé, né? E a questão do ponto de vista é, Moisés e Faraó olhava pela mesma janela, né? Porém via coisas totalmente diferentes, porque um olhava pela razão, Moisés olhava pela fé. Vamos ver. Negativa. Eu me considero incapaz e inferior aos demais. Positivo. Acredito que Deus está comigo. Então posso todas as coisas. Só de vir à igreja, assim, de vir aqui à frente, eu acredito que Deus está comigo. Porque se Ele não estivesse comigo, eu não conseguiria estar aqui. Maior verdade que você já falou na sua vida. Estou me tremendo, mas Deus está comigo. Então posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Amém. Caleb já resumiu tudo, mas eu só queria fazer um comentário sobre a minha. Eu me considero incapaz. Eu acho que todos aqui, cedo ou tarde na vida, vem essa frase na cabeça. Eu não posso, eu não consigo. É quando você perde a autoestima, você perde as metas, o objetivo e até mesmo a fé. Mas eu acredito que quando você tem Deus, é uma frase que o pastor me falou um tempo atrás. Se você tem Deus, então do que você não pode fazer? Hoje de manhã ele falou novamente. Então, o que você não pode fazer se você tem Deus? Então, pensando por esse lado, todas as coisas são possíveis, né? Basta nós termos fé, acreditarmos, crermos nisso e não seremos incapazes de nada. Amém. Irmã Isabelle. Negativa. Eu critico as pessoas. Positivo. Procuro sugerir e auxiliar. Antes da irmã continuar, não perde isso aí não. Os irmãos que participaram, se quiser sentar, porque demora um pouco, mas não perde a linha não. Pode sentar lá, mas continua participando com a gente aqui em espírito. Lê de novo a da irmã. Procuro sugerir e auxiliar. Em vez de criticar, a gente vê uma pessoa. Em vez de você criticar ela, você tem que procurar ajudar. Se é caso que você está no seu alcance, você tem que procurar ajudar. Isso é procurar auxiliar. Você está ajudando aquela pessoa. Você vê uma pessoa numa situação difícil. Às vezes você não pode fazer nada por ela naturalmente, mas você pode fazer através da oração. Você se colocando ao lado daquela pessoa em oração. Ali você está auxiliando aquela pessoa, você está ajudando aquela pessoa. Em vez de você estar criticando, em vez de você estar falando mal dela e tudo mais isso. Eu creio
E é assim. E é assim que nós temos aprendido, e nós aprendemos todos os dias com o nosso pastor. É assim. Amém. Deus abençoe a irmã Dalva, a irmã Isabelle. Vamos lá, irmão? Negativo. Eu deixo as coisas acontecerem ao acaso. Ao acaso, né? Positivo. Eu organizo e planejo. Uma vida desorganizada, deixando as coisas acontecerem por acaso, tem tudo para dar só fracasso. Mas quando tem algo que ser uma vida planejada, como a frase que é positiva, bem planejada, bem estruturada, organizada, isso com certeza vai trazer mais sucesso, mais vitória para aquela pessoa e para todos que conseguem ter esse equilíbrio. Mas deixando as coisas acontecerem por acaso, a coisa vai acontecendo, e daí a pouco vira uma bola de neve e a pessoa não consegue equilibrar aquela situação. Muito bem. Deus abençoe, os irmãos. Eu estava pensando, Noé, ele cumpriu a determinação de Deus construindo a arca. Mas eu acredito que ele teve que ter um planejamento, né? Ele teve que ter uma organização, porque mesmo que Deus estava naquilo, mas Noé tinha que fazer a sua parte. Se ele ficasse deixando para amanhã, não, amanhã eu começo, mês que vem eu começo, ano que vem eu vou fazer isso, e nunca iniciar-se, nunca ter um planejamento, uma organização, ele não teria êxito, né? Então, esse é o nosso objetivo, a cada dia nós estarmos buscando mais de Deus a direção, o planejamento para chegar ao que precisamos, que necessitamos. Amém. Vamos continuar aqui com a irmã Caterine e a irmã Terezinha. Lembrando que as irmãs não estão aqui pregando e nem ensinando, elas estão expondo as suas opiniões sobre esse assunto. Procuro me concentrar nas boas qualidades das pessoas. Só um minuto. Primeiro ela leu positivo. A irmã Terezinha vai ler, aí ela lê de novo. Eu me fixo nos erros dos outros. Bom, assim, toda pessoa tem seus defeitos, suas falhas, mas ela tem suas qualidades, seu lado bom. Ela pode ter 1000 defeitos, mas nós devemos sempre olhar o lado bom daquela pessoa, porque ninguém é perfeito. O lado negativo, o erro dos outros, é o seguinte: às vezes você admira muito uma pessoa a maneira dela, o exemplo que ela tem, você admira tanto, e de repente ela cai. Você vê ela desviada da palavra de Deus, dos caminhos do Senhor, aí você, às vezes alguém que viu você até elogiar tanto aquela pessoa, fala, tá vendo? A senhora falava tanto, que aquela pessoa era assim, era tão boa, mas é o seguinte, nós irmãos, quando vermos alguém, algum irmão caído, ore por ele, se ajoelhe e sinta do fundo do seu coração a necessidade de orar por ele, para Deus ter misericórdia dele. Você tem que ter amor pelaquele irmão, porque é triste, só quem tem família é quem sabe, ver alguém desviado, ver alguém andando errado e ficar falando das falhas dele, dos erros dele. Então ore por ele, mas com amor, do fundo do seu coração. Muito bem, muito bem. Irmã Yasmin. Negativo. Eu julgo as pessoas. Me concentro em julgar e observar minhas próprias ações. Assim, toda pessoa tem a mania de ficar julgando as outras.
mas julga mais do que observa o que ela está fazendo. Todo mundo tinha que... Não podia julgar ninguém, porque talvez você julgando, você está derrubando mais ela. Você tinha que orar por ela e orar por você, porque o que está acontecendo com ela poderia estar acontecendo com você. Amém, muito bem. Quando nós olhamos uma pessoa, a pessoa tem que ser o nosso espelho, né? Nós olhamos nela e ela reflete a gente. Espera aí, esse irmão é assim, e eu? Esse irmão fez isso, e eu? Né? Vamos continuar, irmã Juliana? Procuro mostrar minhas boas ações e busco reconhecimento. Realizo boas ações sem ostentação e não espero reconhecimento. Igual a frase da irmã pediu para falar por ela, que ela procura mostrar minhas ações e buscar reconhecimento. Nós não podemos fazer as coisas pensando em receber algo em troca. Por exemplo, às vezes a gente oramos e queremos que Deus responda da nossa maneira e naquele momento. E aqui, como realizar as boas ações sem esperar, se você orar, entregar nas mãos de Deus e não ficar esperando, entregar, descansar, com certeza vai ser respondido ainda melhor do que a gente esperava. Porque às vezes as coisas que a gente queremos não é a maneira de Deus no momento. Ele vê o que a gente quer, não é aquilo que necessitamos. Então eu acho que se a gente orar e esperar e descansar, é melhor. Amém, muito bem. Irmã Rebeca? Eu me aborreço com as pessoas. Eu procuro compreender as pessoas. Mulheres, a gente fica até sem jeito, porque toda a escola, tudo que você vai falar aqui foi a escola de manhã. Aí, então, assim, uma parte que me tocou muito foi justamente isso, é passar a compreender as pessoas, e às vezes a gente, como mãe, estraga mais as coisas, porque a gente quer fazer da maneira da gente, com o amor de mãe, e acaba complicando mais a situação. Então, como a frase da irmã Rebeca, eu me aborreço com as pessoas. Motivo para aborrecer a gente tem todo dia, toda hora. Mas devemos procurar compreender ao invés de ficar aborrecido. E aí, como o pastor disse hoje, a gente ajuda, não é da maneira que a gente pensa que está correta. A gente ajuda colocando aquela pessoa dentro do coração da gente, com amor divino, e a gente vê o quadro mudar. Amém, muito bem. Quando você, por exemplo, vai tirar CNH, né, a carteira de habilitação, você reprova uma vez, você reprova duas vezes, você reprova três vezes, aí você aborrece com aquilo. Quem vai sair no prejuízo? Você. Então, ao invés de aborrecer com aquilo, você tem que procurar o quê? Desenvolver as suas dificuldades em cima daquilo, né? Aí sim, você vai vencer, né? Eu me achava tão bom, mas eu reprovei da primeira vez. De 20 aulas eu fiz somente reticências. Negativo. Procuro ocultar minhas más ações e justificá-las. Eu admito minhas más ações e assumo as responsabilidades do que faço. Às vezes, assim, a gente faz muitas coisas que não agradam, igual hoje de manhã, o pastor falou que às vezes a gente fala mal das pessoas, de pessoas lá fora ou até mesmo dos irmãos. É um perigo que a gente está correndo, porque você não sabe se aquela pessoa tem o Espírito Santo ou não. Muito bem, irmã Rodinei, Deus abençoe. Vocês resumiu muito bem. Irmã Janinha? Faço uso de palavras ásperas e realço os defeitos dos outros. Positivo. Procuro usar palavras amáveis e uma língua bondosa e me calo sobre
os erros dos outros. A coisa que, para mim, nesse assunto realçou é a questão que ele fala sobre... Procura usar uma linguagem amável, porque acho que não existe nenhuma verdade dura que ela não possa ser dita de uma forma que venha a não machucar. Porque, na verdade, nem todos os momentos, nem toda hora é hora de se falar a verdade. Então, eu acho que é Provérbio de Salomão que fala, não seja demasiadamente justo. Então, assim, o que eu vejo que se o pastor, em todo momento, ele fosse totalmente justo com a igreja, muitos não conseguiriam permanecer aqui, se Deus fosse completamente justo conosco. Então, nós devemos realçar as qualidades, as partes boas, porque isso dificilmente a gente vê na gente mesmo. Geralmente, o que nos faz perder o sono, o que nos faz preocupar, são os nossos defeitos. Então, quando alguém vê aquela qualidade na gente, realça isso para a gente, é muito bom. Então, sempre usar, é uma coisa que eu tenho procurado trabalhar e eu tenho sido feliz nisso. Sempre tratar as pessoas amavelmente, usar palavras que não venham a ferir a pessoa, porque nem tudo que a gente vai falar, às vezes que é até uma verdade, nem tudo a gente deveria falar naquele momento, às vezes não é a hora certa, não é o momento certo, em vez de você estar levantando aquela pessoa, você está matando. Muito bem, Deus abençoe vocês, muito obrigado pela participação. E quando a irmã Janinha diz que se Deus fosse completamente justo, no sentido de aplicar justiça no ser humano, né? Em nós, que somos redimíveis. O pastor Joaquim já pregou uma mensagem assim, nós somos redimíveis. Então ele não aplica a lei, a justiça, mas ele é justo nas suas ações, né? Deus é justo, ele não deixa... A irmã Marisa, a participação. Esse versículo é muito forte, porque a irmã só mencionou uma parte. O final é o começo, né? Não seja demasiadamente justo, porque destruirias a ti mesmo. É o que o senhor acabou de falar. Deus, a justiça de Deus não destrói ninguém. Mas a justiça do homem, ela bota a destruir tudo. Isso é um provérbio muito forte. A irmã mencionou a parte A, a parte B é essa. Amém, muito obrigado, irmã Marisa, pela participação. Completou aí, né? Irmã Joyce. Sei sempre o que os outros deveriam fazer. Positivo. Penso no que eu posso e devo fazer. Não é querer saber sempre o que os outros devem fazer, mas pensar, refletir, saber se você deve fazer algo ou não, para que você não venha entristecer o Espírito Santo, tanto seu quanto das pessoas que estejam ao seu redor. Amém, muito bem, muito obrigado pela participação. Eu saber o que o pastor Natanael deve fazer não vai resolver o meu problema, né, pastor Natanael? Só vai, às vezes, me complicar mais. Eu tenho que saber o que eu preciso. E talvez, se o pastor Natanael me pedir a minha opinião, me pedir a minha ajuda, aí sim, né? Opinião é uma palavra enjoada, não é? Ninguém gosta de opinião. Ninguém, é chato. Às vezes um pedreiro está ali numa construção, suado, 3 horas da tarde, o sol queimando a nuca dele ali, e aí chega uma mulher ali, para lá o seu carrão, ela talvez não é nem dona da obra, é parente, não, mas isso aqui não tinha, não, vai para lá, né? Opinião é a coisa mais perigosa que existe. Ninguém gosta de opinião, todo mundo se magoa com opinião. Irmã, vamos deixar o irmão Edson mais do irmão Paulo aí, só para não ficar sem representante aqui, viu? Do lado dos irmãos, vamos continuar com as irmãs aqui. Negativa. O que me traz alegria são as conquistas e realizações materiais.
positiva. O que me traz verdadeira alegria é o meu progresso espiritual e a oportunidade de servir. O que ele diz ali, para nós cristãos, a melhor coisa é a gente servir, né? Tentar, por mais que às vezes as pessoas chamam assim, não, quem quer participar? Às vezes até me dá vontade, mas a coragem falta. Mas não porque às vezes a gente não quer, não gosta, porque o desejo da gente é servir, é fazer o melhor. Então, assim, não tem coisa melhor do que você estar bem com Deus. Principalmente quando você faz uma coisa e vê que Ele está naquilo. E aqui também fala sobre oportunidade. Nós temos oportunidade de estar em companheirismo, em estar aqui na igreja. E tantos que queriam estar aqui não têm oportunidade. Mas nós devemos aproveitar isso, né? Amém, muito bem, Deus abençoe vocês, pode sentar lá. E é isso mesmo, a maior riqueza para o cristão é servir a Deus. Irmã Ruth. Procuro me vingar e guardo ressentimentos. Procuro substituir pensamentos de ódio por pensamentos mais fortes de amor e paz. Por incrível que pareça, isso aqui realmente funciona comigo, porque eu gosto disso aqui. Se alguém chega muito triste, quem convive comigo sabe que é isso aqui mesmo. Se alguém chega um pouco tristonho ou com algum problema, eu gosto muito de colocar a pessoa para cima, de usar de alguma escritura, alguma coisa que o irmão Brana falou. E eu acho que é assim, se você quiser ajudar alguma pessoa, você ajuda com a sua vida vivida, você ajuda colocando ela para cima, mostrando a sua vida, e mais ainda se você colocar para cima com alguma coisa que o irmão Brana falou, alguma coisa da Bíblia, porque se você for, cada vez que você vê a pessoa em um erro, eu não vim na escola hoje, porque eu tomo alguns remédios e eu não consegui vir, porque eu estava dormindo muito. E eu estou tendo esse problema agora. Mas eu acordei mais tarde um pouco e consegui assistir um pouco do culto ainda. E eu escutei o pastor falando que eu não consegui ver a imagem, mas eu escutei ele falando que você tem que dar sede para a pessoa. O mundo vê você para ter sede de vir. Que quando você chegar lá, a pessoa olhar para você e falou assim, foi você que me motivou, foi através de você que eu cheguei aqui. E não de quando a pessoa chegar no inferno e dizer assim, foi por causa de você que eu estou aqui. Então eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem ouvido também, tanto do nosso pastor, quanto do pastor Joaquim, culpado no mínimo, culpado no máximo. Às vezes as pessoas até te causam danos com palavras ou algo, e você pensa, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou me vingar dela. A gente tem ouvido o pastor falar que sempre há 3 classes de crente. Tem os que sempre vai ter o hábito de difamar os outros. Quando isso acontecer, direcionado a você, o que nós devemos fazer, que a gente sempre ouviu, é amar ele, orar por ele e deixar ele com Deus, que Deus vai tratar com ele. Amém, Deus abençoe, muito obrigado pela participação. Culpado no mínimo, culpado no máximo, é uma frase do profeta, né? Ele diz, às vezes eu não tenho culpa nisso, mas eu também tenho, então é culpa minha também, é isso, essa atitude, esse evento, é culpa minha também. E sobre tratar as pessoas bem, Demonologia e Espíritos Sedutores, parágrafo 132. Diga, Deus, eu não quero mais aquela coisa, estou enfermo e cansado disto, estou pronto a desfazer-me disto hoje, estou vindo agora, Senhor, e eu quero afastar-me de todo o meu egoísmo. Se meu irmão não me trata bem, eu orarei por ele de qualquer maneira.
Se meu pai não me trata bem, eu o amarei de qualquer maneira. Se minha esposa não me trata bem, ou meu esposo, eu irei humilde perante Deus. Senhor, eu somente olho para o teu reino. Eu quero minha mente pura, eu quero meu coração cheio de gozo. Eu quero estar ocupado quando os problemas estiverem realmente zunindo ao meu redor. Eu quero permanecer com minhas mãos levantadas e meu coração puro perante ti, Senhor. Sabendo disto, que algum dia eu te encontrarei, eu quero aquele tipo de experiência. Senhor, faça-me isto desde este dia. Demonologia, Espíritos Sedutores, 132. Sou escravo de minhas emoções, sentimentos e do meu estado de ânimo. Sei que posso exercer o autocontrole e dominar minhas emoções, sentimentos e estado de ânimo. Sobre controlar as emoções da gente, o pastor fala que o diabo ele trabalha na nossa mente e Deus ele trabalha no coração. E tem momentos que você vai precisar fazer escolhas que, se você deixar se levar pelas suas emoções, que é onde o diabo trabalha na sua mente, nós vamos errar. Então, é importante saber controlar para decidirmos, tomar decisão pelo que está no nosso coração. Esta é a minha luta diária, iluminar o meu sentimento, meu estado de ânimo, e só com a graça de Deus, com a mensagem, o que a gente tem ouvido aqui no púlpito, que a gente tem conseguido e vamos conseguir, com fé em Deus. Amém, Deus abençoe vocês, pode sentar lá, muito obrigado pela participação. E é desse jeito mesmo, a maior luta que nós temos é manter o nosso autoestima lá em cima, né? Às vezes o autoestima do mundo é para sempre andar bonito, para sempre andar na moda, e se você estivesse lá, você estaria assim também. O mundo não está errado, entre aspas, né? Eles estão cumprindo o papel deles, então eles têm realmente que andar sempre com as melhores roupas, sempre com os melhores, ir frequentar as melhores festas, tomar as melhores bebidas. Eles estão certos, entre aspas, porque se eles estão lá para isso, eles ou vivem uma coisa ou vivem outra, né? Então eles estão sempre com a autoestima lá em cima, e a autoestima do cristão é difícil. Você vai aumentar a sua autoestima com o quê? Você não frequenta nada para animar a sua carne, né? Mas igual a irmã Maristela disse, a nossa autoestima tem que ser renovada todas as vezes que nós retornamos para as nossas casas. Viemos aqui, cantamos. A hora de cantar é a hora de você extravasar no Espírito. A hora de ouvir a palavra é a hora de você extravasar no Espírito. A hora de orar é a hora de extravasar no Espírito. Aí a autoestima do cristão aumenta. Negativo. Não tenho muita confiança em mim mesmo. Positivo. Eu me considero uma criação única de Deus, feita à sua imagem e semelhança. A dela foi: não tenho muita confiança em mim mesmo. É verdade, a gente tem que confiar em Deus. Tudo que formos fazer, temos que confiar em Deus, temos que depositar todas as coisas em suas mãos e ter confiança. Tudo que formos fazer vai dar certo e Deus está na frente e Ele vai abrir todos os caminhos e vamos ser vencedores. E eu me considero uma criação única de Deus, feita à sua imagem e semelhança. Eu já fiz essa pergunta para mim mesma. Voltando o que eu era antes e o que eu sou agora. Eu me fiz uma pergunta a Deus: Senhor, como que eu sou uma escolhida tua, uma eleita tua, tão pecadora que eu já fui e hoje eu sou uma pessoa que sou? Como que o Senhor pode me aceitar? E Deus, Ele é maravilhoso, Ele é muito bom. E o que me faz saber que eu sou uma semelhança de Deus é as críticas que eu recebo, entendeu? Por onde eu ando, eu, a minha filha. Ontem mesmo o pastor estava falando que foi no salão cortar o cabelo e um homem estava falando como que uma pessoa pode dizer meu pastor, uma carne podre. E
E aí eu me lembrei do que eu passei ontem com a minha filha na rua, na loja. Onde ela passa, todo mundo admira ela, os cabelos dela, as vestes, tudo dela. Ninguém fala mal dela, sempre admira ela. E ontem, nós passamos na loja e os vendedores ficaram tudo admirado ela. Nossa, que cabelo lindo. E Satanás, ele fica furioso com essas coisas, ele não gosta. E aí uma mulher foi e viu ela sentada na loja e olhou. Olha o cabelo dessa menina, o tamanho, não sei para que isso. Aí ela chegou para perto de mim, aí eu passei perto dela, e é o tema que está falado aqui. Todo mundo tem que respeitar o direito dos outros, não tem que criticar. Muitas vezes a pessoa não sabe nem o que aquela pessoa tem, e eu falei para aquela mulher, eu falei, você tem que ficar calada, porque você não sabe com quem você está falando, você não sabe nem quem você está tocando. E aí o vendedor, as vendedoras da loja chegaram e ficaram elogiando o cabelo dela. Aí eu fui e falei, isso é para tu, Satanás, eu sei que é tu. Ontem ele estava furioso. Ele estava furioso porque ele sabia que muitos iam ouvir a verdade aqui ontem. Eu comentei com a irmã Valdinéia sobre isso. Eu falei, ele estava furioso. Então, assim, eu me considero uma semelhança, criatura única de Deus. Por tudo que eu vejo ele em tudo na minha vida. É isso. Amém. Que testemunho maravilhoso, né? Tarde de testemunhos aqui também. Deus abençoe vocês, pode sentar. Eu me considero uma pessoa fraca, a outra veio e diz, eu me considero uma semelhança. Às vezes o diabo ele quer fazer isso com a gente mesmo. Não, eu sou um coitadinho, não, peraí. Você é filho de Deus. O que nós lemos em Deuteronômio 28:13? Ele te colocará sempre por cabeça e nunca por cauda, sempre por cima e não por baixo, se você estiver fazendo a vontade do Senhor, com S maiúsculo. E é isso que a irmã Geiciane está fazendo, ela está fazendo a vontade do Senhor. Então, o diabo não tem que querer dar palpite, né? Não tem que querer colocar o dedo imundo dele. Às vezes está lá no leito de enfermidade, o diabo tem que entender que não tem um coitadinho ali. Pode estar cheio de coitadinho deitado ali naquele hospital, mas naquele leito tem um filho de Deus, que Deus permitiu que o diabo tocasse. Mas, ao mesmo instante, uma palavra pode ser falada, um pastor, um obreiro pode ungir aquela pessoa e o quadro ser totalmente mudado. Se fosse ouvir testemunho de todo mundo aqui, não ia dar tempo sobre isso, né? Irmãs? Eu duvido. Eu creio. Para mim, eu acho que duvidar não é coisa de cristão. Porque se você duvida, vai dar errado. Porque você tem que crer. Tudo você tem que crer, porque vai dar certo. Crer é fé. Você tem que ter fé e crer que vai dar certo. Coisa boa, muito bem, muito obrigado pela participação. Justamente isso, né? Se você duvida, nem faça, não faça, porque vai dar errado. Agora, se você crê, é só dar o passo que ele abre o mar, né? Vamos lá? Até que o fim chegou, né? Nossa vez. Negativo, né? Eu me concentro no passado, né? A minha é positiva, eu vivo no presente. E as pessoas de atitude positivas, elas vivem no presente, não é? E na verdade, esse é o único, dizem que só existe 2 dias, né, que o ser humano não pode fazer nada, que é o ontem e o amanhã. Então a gente, quando está vivo, vive o passado e o futuro. Vive esse presente, né? Como se fosse um rio, né? Ele não vai ficar ali parado em torno de algum entulho que alguém jogou ali, né? As águas seguem. Isso é algo muito importante, né, da gente pensar nisso. Acho que foi por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo falou tanto, né, em Novo Nascimento, o apóstolo Paulo e o nosso profeta irmão Brano também. Tem uma frase, né, que fala assim, não podemos, né,
mudar o passado, mas podemos mudar o amanhã com nossos atos de hoje. Então, eu penso assim, né? Já pensou se nós, né, fôssemos também, entendeu? Julgar o nosso apóstolo Paulo, né? Porque antes ele era, né? Antes ele era Saulo, então ele era o perseguidor do povo do Senhor, né? Depois ele passou a ser o quê, né? Ganhadores de almas para o Senhor. Pastor dos gentios, né? Isso aí eu penso assim, não devemos concentrar, tá? Tipo, né? Nosso passado, porque depois que tipo nós mesmo que aceitamos o nosso batismo, então o que passou está morto, né? Duas batismos para frente, entendeu? Por isso que eu acho assim que nós não devemos concentrar no passado, né? Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Gostou, mas saiu, né? É isso aí. A vida é desse jeito. Custa, mas vai, né? Custa, mas demora, mas vai. É o que a irmã Geiciane disse, né? Como que eu era aquela pessoa e hoje sou a pessoa que sou, né? O irmão Paulo disse uma frase impactante: não posso mudar o ontem, nem o amanhã. Posso mudar o futuro e nem não posso mudar o passado e nem o futuro, mas o presente eu posso. Estou fazendo a minha parte. Irmã Liz Casimiro. Rapidinho, boa tarde com Jesus. Tem hora que dá vontade de falar, né? Um pouquinho. Mas me lembrei do o índio que falou para Mombrana, vai bem, vai mal? O índio, né? Disse para Mombrana. Mombrana perguntou para ele, ele tinha se convertido. Mombrana encontrou com ele depois, perguntou como é que ele estava. Ele disse: índio vai bem, índio vai mal. Então isso aí tudo é o índio. Nós podemos aplicar, né? Como o índio disse, o branco e o cão preto, todos nós temos ele dentro. As más coisas aí, as frases ruins, é o cão preto. E as boas, as frases boas que temos aí, é o cão branco. Aí, vamos alimentar quem? O cão branco ou o cão preto? O que nós alimentarmos, que vai sobressair, né? Se nós ficarmos alimentando o cão preto e não tanto, vai estar tudo errado. Nós vamos falar mal, vamos fazer tudo errado. Mas se nós alimentarmos o cão branco, então nós vamos deixar de falar dos outros, e aí, sucessivamente, né? Só coisas boas. Eu creio que aplica, né? Muito bem. O pastor Natanael, ele arruma umas matérias que empolgam a gente, né? Aí a gente quer falar o tempo todo. O senhor tem mais alguma coisa? Eu ia comentar sobre a outra matéria que nós tivemos. Ainda tem mais questão de 8 minutos ali. A gente não vai fazer, mas eu queria comentar, porque é uma sequência, né? E essas frases foram escolhidas ontem também. É frase da matéria, não é frase que nós colocamos, né? Já veio na matéria que nós recebemos. Então, é vindicação, né? Vindicação de que é a linha, né? Quando pega uma linha, é a noiva toda que está nessa linha. Pode prestar atenção, porque o ministério é o mesmo, né? Já tivemos experiência aqui, não sei quem lembra, numa vigília lá na outra igrejinha, lá perto da rodoviária. Engraçado, tudo que passa a gente quer diminuir, né? Lá na outra igreja, né? Lá perto da rodoviária, numa vigília, o pastor estava pregando, falando sobre alguma coisa, e ele citou isso. Quer ver como que em todo lugar é a mesma linha? Não sei se vocês se recordam. Quando conectou com Goiânia, o pastor Joaquim praticamente repetiu o que o pastor tinha acabado de falar. Então, é a linha do Espírito. Mas deixa eu pegar esse outro microfone, pastor Antônio, aqui. É melhor, e Deus vai dar outro desse aqui para nós, né? Bom, é o seguinte, pastor Antônio, eu quero só fazer uma pergunta, eu vou fazer aqui para os irmãos novamente. O que é um antônimo de bondade? Passa para ele aqui. Mas o que é um antônimo de bondade? O irmão me pegou que eu fugi muito da escola, mas
Então eu vou passar para outro. O antônimo de bondade. Troque bondade pelo antônimo dela. Olha, mas isso aí não preocupa não, é porque às vezes vocês sabem, só que de supetão, às vezes eu fui fazer um concurso e tão fácil essa pergunta, né? É fácil demais, só que eu não recordava. Aí eu pulei ela, fui passando, aí eu falei, não, antônimo é o contrário. Aí eu voltei lá, né? O antônimo de bondade é maldade, né? Então o que acontece? A próxima matéria era isso. Vamos trocar os pensamentos negativos pelo antônimo dele? Né, pastor Antônio? Vamos trocar a maldade pela bondade? O sentimento ruim pelo sentimento bom? A tristeza pela felicidade? E assim por diante. Você pode acrescentar tudo aí. E eu comentei sobre isso só para me concluir com esse parágrafo da mensagem à igreja em sua condição. 160. Esse é que é o problema pelo qual as pessoas não recebem o Espírito Santo quando elas são batizadas. Elas não se arrependem totalmente. Deus está tentando lhes dar o Espírito Santo. Ele deseja que você seja manso, dócil, quieto. Essa é a razão que você se levanta com esse mesmo egoísmo em seu coração. Talvez você possa se levantar gritando, falando em línguas ou algo. Isso não lhe faria ter o Espírito Santo. Você tem que se levantar dali uma pessoa diferente. Você tem que levantar dali, do seu batismo, né? Dócil, quieto e manso, humilde. E o Espírito de Deus habitando em você. No próximo ano, olha aí o que a irmã Geiciane diz. No próximo ano, olhe para trás. Trilha abaixo e veja quão distante você tem vindo. Veja que você está ganhando terreno o tempo todo. Isso é o Espírito Santo. Eu só abri um parênteses aqui. Se você está numa corrida automobilística, por exemplo, o seu combustível acaba, você está liderando a corrida, logo os outros passa por você, acabou. Né? Você ficou para trás. Se você estiver sempre fazendo a sua parada ali no pit stop, enchendo o seu tanque de gasolina, o seu adversário não vai te alcançar. E assim é o lado espiritual. Aonde nós abastecemos? Aonde nós enchemos o nosso tanque de combustível? O Espírito Santo, aí o irmão Brana diz aqui, você está ganhando terreno o tempo todo, na frente do seu adversário. O Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão. Aí aqui que eu ia falar dos antônimos aí, ódio, amor, tristeza, alegria, tormento, paz, longanimidade, mansidão, docilidade, paciência, fé. Agora, somente se arrependa e diga a Deus que você deseja isso agora mesmo, ser verdadeiramente bom. Amém. Amém. Romanos 7, Romanos 8. Romanos 7 está dizendo: quando vou fazer o bem, o mal está comigo. Mas nós não podemos ficar só no Romanos 7. Nós devemos avançar, ganhar terreno, né? Como o irmão leu aqui. Prosseguir em frente e chegar a Romanos 8, dizendo: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amém. Falando de positivo e negativo, para essa luz estar acesa, ela precisa do negativo. Só com o positivo ela não funcionaria. Agora, vamos lembrar de uma coisa. O irmão Brana disse: precisa-se de uma mulher de má fama para que uma verdadeira dama seja honrada. Precisa-se da mentira para que a verdade seja magnificada. Aí ele diz: o negativo magnifica o positivo. É ruim, ninguém queria o negativo, mas precisa dele.
Eu não sei explicar porquê, mas Deus sabe. Por exemplo, eu não poderia ser um pastor se eu não tivesse o meu lado fraco. Eu não teria como ser um pastor. Para que eu seja um pastor que exerça realmente o sacerdócio, primeiro eu tenho que exercer por mim mesmo. Lá no Velho Testamento, o sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, pelo povo, ele tinha que entrar por ele. Preste bem atenção nisso. Ele não podia entrar lá pelo povo sem que primeiro ele tivesse entrado por ele mesmo. Então, jamais eu posso exercer o sacerdócio por você sem que primeiro eu tenha exercido ele para mim. Tem que ter o lado negativo, não tem jeito. Para que funcione, para funcionar. Não esqueça disso. Essa luz só funciona com o positivo e o negativo. As coisas só funcionam se houver o positivo e o negativo. Porque o negativo, ele dá lugar para o positivo. E eu vou dizer o seguinte: nós temos o positivo e o negativo em nós. O positivo nosso é a nossa alma. O negativo é a nossa carne. Enquanto estivermos nessa dimensão, nós precisamos do negativo. Precisamos dessa carne, cuja inclinação é para o mal. Não venha me dizer que você não gosta das coisas erradas, que você não gosta do pecado. Gosta sim. A inclinação da criança é o pecado. A criancinha que já sabe falar papai e mamãe, já começa a inclinar para o pecado. É a inclinação da nossa carne. É o mundo. Mas dentro dela está o positivo, que veio de Deus e que tem sede de Deus e que vai voltar para Deus, que é a nossa alma. Agora, enquanto estivermos aqui, vamos lembrar de uma coisa: nós somos luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Depois ele disse: vós sois a luz. Porque ele passou para nós. E você só é luz na alma e na carne junto. Não teria como você ser uma alma sem a carne. Você não existiria aqui, nessa dimensão. Então você é luz na alma e na carne juntos. Precisa dos dois para você ser um ser luz. Todo mundo que olha para você vê que você é uma luz, mas essa luz está funcionando na alma e na carne. Sem a carne você não estaria dando luz, você não estaria refletindo luz. A menininha refletiu a luz no cabelo. Muitas vezes você reflete a luz falando. O pior membro do nosso corpo chama-se língua, mas muitas vezes você reflete a luz através dela. E assim por diante. Prometo que é rápido, porque nosso tempo já acabou. Mas falando sobre a energia, o negativo e o positivo. Hoje em dia eles costumam chamar o negativo de neutro. Por quê? Se você pegar só no neutro, ele não vai te dar choque. E a nossa alma, as nossas atitudes, pode neutralizar o nosso ponto negativo. O que era ponto negativo, o que era carne, o que era fraqueza, o que nos fazia ser derrotado, agora está neutralizado pela nossa alma, pelo nosso ponto positivo. Você é eletricista. Aliás, já fez tanto curso
E escuta aqui, se eu pegar no positivo só no positivo, sem estar com o pé no chão, eu tomo choque? Não. E se eu pegar no positivo e no negativo, sem estar com o pé no chão, tomo choque? Aí é que você tem que ter cuidado. Se tivesse jeito de você tocar só na alma do irmão, você não tomaria choque. Mas é que para você tocar na alma, você tem que passar pela carne. E aí você pega nos dois, é onde você morre. É a carne que faz eu falar mal de você. É a sua carne. Aí eu toco em você por causa dos seus defeitos, por causa da sua carne, dos seus pontos negativos. Mas aí é onde eu vou morrer, porque eu estou pegando no positivo e no negativo. Eu estou ferindo a sua alma através da sua carne. Aí é onde eu vou morrer. Tremendo isso, não é? Antes de você falar do irmão, lembre-se de uma coisa. Eu vou falar daquele irmão, eu estou pegando nas duas fases. Estou falando dele por causa da carne. Mas não tem como eu falar da carne dele sem ferir a alma dele. E por isso é que eu vou morrer, vai me dar choque, eu vou sofrer né? Tremendo isso. A Brana fala sobre ferir até o anjo, né? Da pessoa. Cada pessoa tem um anjo. E o que toca o motor? É a força. E a força é o positivo. E o mundo, às vezes, não tem esse positivo. Só tem o negativo. Mas nós temos o positivo e o negativo. Só o positivo também não toca o motor. Tem que ser os dois juntos. Amém. Amém. Se eu fosse passar esse microfone para o irmão Elton Guerra, nós ia agora virar a noite aqui. Ele está ali assim, quase com vontade de vir aqui, sabe? Falar sobre esse assunto também. Vamos encerrar então, pastor Natanael? A gente fica tão maravilhado, né? Deus abençoe o irmão Antônio Ferreira Pinto. Ele não disse a sua cidade, ele está participando por meio da internet. E ele disse assim: estou sempre. Amém. Deus te abençoe. E a igreja de Bernardo Saião, Tocantins. Deus abençoe vocês aqui presentes, vocês por meio da internet, que nos prestigia, né? Se não fosse vocês aí sentados, vocês por meio da internet, nós não teríamos como apresentar nada, né? E na verdade hoje foi 44 irmãos, né? Irmãos e irmãs que fizeram este companheirismo maravilhoso, porque Jesus está em cada um de nós. Eu não vou dispensar o hino, não, irmão. Eu quero cantar, que o senhor cante o hino. Vamos colocar de pé? Vamos uma salva de palmas para Jesus? Jesus em cada um de vocês que participaram, em cada um de nós, fazendo isto. O hino aí é melhor esperar em Deus. Amém. Lembrando dos nossos visitantes que nós não estamos encerrando o nosso culto. Estamos encerrando o período da tarde e vamos passar para o culto da noite daqui a pouco. Vamos lá? De tanto ver os meus sonhos caírem por terra, de tanto ver os meus planos com vento que passa de mim, fico às vezes perdido na fúria, mas uma voz ao suar eu ouço baixinho falando assim: é melhor esperar em Deus, é melhor esperar no Senhor. Vale a pena sofrer, porque tudo Deus vê quando a angústia passando estou. É melhor esperar em Deus, é melhor esperar no Senhor. Sofrendo ou chorando, eu sei, vale a pena esperar no Senhor. De tanto ver o gemido de quem chora tanto, de tanto ver tanto pranto jorrando,
dos olhos do povo de Deus, de que embora gemendo, chorando, pude saber que na última hora Deus não desampara os seus. Esperar no Senhor. Senhor Deus, Pai Celestial, por isso que a Tua palavra diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu, que o Senhor possa continuar esta convicção, Pai, possamos continuar alegres, com o nosso autoestima espiritual sempre no nível mais alto, ó Deus. Que o Senhor possa agora continuar a sequência do nosso culto, nos dando ânimo, nos dando força e nos dando unção em tudo que formos fazer, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que te pedimos e te agradecemos, juntamente com o perdão dos nossos pecados. Amém, Jesus. Amém. 6h10, então nós retornaremos. Aos jovens, nós vamos ficar só com aquela foto de domingo passado mesmo, tá bom? Para o Conectados lá, de programa que os jovens de Anápolis desenvolvem. Deus abençoe vocês.